Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, ainda continuando no mesmo tema trazido pelo vereador Alberto Meneguzzi, também entendo, e na última sessão a gente falava um pouco dessa falta de planejamento de mobilidade, e esse é o custo da falta de planejamento. Quando não se faz um planejamento, se paga caro, porque a quilometragem cada vez se amplia mais, tudo vai... é um sistema extremamente esticado, né, para acompanhar toda a nossa cidade, que cresce desordenadamente, e também e os passageiros cada vez em menor número, a integração não existe, então toda essa falta de planejamento acaba custando caro. É o barato que acaba saindo caro. Quando não se faz o planejamento, se economiza num planejamento, não se tendo realmente um transporte efetivo, de qualidade e eficiente. Mas eu quero concordar com o vereador Adiló quando ele diz que a esse preço, a R$ 4,65, o transporte coletivo ele vai morrer. Não tem como sobreviver um transporte coletivo com um preço desse. Então, eu entendo, e aqui não quero discutir a questão técnica que a Secretaria de Trânsito e Transporte avaliou. Eu acredito que os técnicos tenham avaliado esse custo. É um custo realmente caro. Se a gente olhar, a maioria dos ônibus na cidade cada vez está realmente com menos passageiros. Mas o que a gente vai fazer com isso? Não dá para simplesmente despencar tudo para o usuário. O usuário pagar o transporte, né? Porque ele já paga, na verdade, e aí ele vai cada vez ficar mais caro, ele não vai usar o transporte. Então, eu entendo que essa tarifa é uma condenação de morte para o transporte coletivo. Se a gente tinha pouco usuário, daqui para frente a gente vai ter muito menos e vai ser cada vez mais caro o transporte, e aí a gente vai realmente condenar um transporte que deveria ser prioritário, porque é uma obrigação do serviço do poder público pensar um transporte coletivo que seja de qualidade eficiente, porque esse é prioritário. Os aplicativos vêm e vão, a gente não sabe como vai funcionar no futuro e não tem nem gerência direta do poder público. Agora, o transporte coletivo ele tem que ser prioridade. E não está sendo. Dessa forma, não vai longe. Vereador Fiuza tem sua parte. Obrigado, vereadora Denise. Parabenizar Vossa Excelência pelo tema. É um tema que deve de ser respeitado, deve de ser realmente debatido com responsabilidade, e é uma situação onde nós temos que discutir, sim, um planejamento para o nosso transporte público em médio e longo prazo, principalmente num quesito cultural. É preciso que a Secretaria pense num planejamento, num trabalho de cultura para fazer com que nós, cidadãos, possamos, de uma certa forma, fazer a utilização do transporte público. Não sei, pensando aqui alto, quem não usa, quem não faz utilização do mesmo diariamente, procurar fazer pelo menos aí no mês 3, 4 vezes ao mês, né, um trabalho cultural nesse sentido, para que nós venhamos fazer com que o transporte público seja visto de uma outra forma. A senhora fala muito bem no quesito que o poder público precisa trabalhar, incentivar, planejar e fazer com que o nosso transporte público pode ser assegurado de uma forma com segurança, com agilidade, com prestadez, e também fazer com que os nossos usuários possam usufruir do melhor. Muito obrigado, era essa a minha colaboração. Obrigada, vereador. Vereador Wagner Petrini. Obrigado pela parte, vereador, vou ser bem breve, tá? Como é um assunto de uma grande relevância, parabenizar os vereadores aí pelas falas, e como é um assunto pertinente e que é o principal assunto hoje na nossa cidade, a última reunião da SEDUT, da Comissão de Desenvolvimento e Transporte, ficou decidido então que a gente vai marcar uma audiência pública sobre o transporte, sobre a nova licitação do transporte, e hoje à tarde, às 13h30, a gente está recebendo na sala das comissões o secretário de transporte, o Alfonso, para já de imediato sair com essa data marcada aí e fazer a referência de algumas pessoas que serão convidadas. Era isso, obrigado pela parte, vereadora Denise. Obrigada, vereadora Tati.
Vereadora Denise, parabenizar a senhora, também o vereador Alberto Meneguzzi. Acho que é uma preocupação de todos, né, todos os vereadores desta casa, de que, efetivamente, qual é a forma que nós estamos incentivando as pessoas a utilizarem o transporte público, né? O preço da tarifa ele tem um impacto muito grande na decisão de usar ou não. Então, acho que é necessário que se faça, né, que a gente repense de que forma vamos estimular as pessoas, né? Já foi sugerido por alguns vereadores, da minha parte também é uma sugestão bastante válida, a questão do ISS e SQN, né, que poderia ser revista para subsidiar o transporte dos passageiros, a questão da gratuidade, talvez aliando a uma questão social, né, aos que realmente necessitam dessa passagem. Então, precisamos fazer uma discussão séria, madura e sem fins eleitorais, mas sim pensando no bem da população. Então, acho que é uma necessidade que a gente repense realmente de que forma nós vamos estimular ou não o uso do transporte público, né? Infelizmente, a gente tem visto que a prioridade tem sido, sim, o transporte individual. Prova disso é o plano de mobilidade urbana, que foi postergado 1, 2, 3 vezes, né? E que até o momento não se apresentou. Então, acho que essa discussão é necessária e se faz muito importante que a gente realmente pense em alternativas para não prejudicar a população. Obrigada, vereadora. Vereador Edson. Vereadora Denise, penso que algumas falas com relação à tarifa do transporte, elas são essenciais para essa discussão, para este momento. Primeiro, permanentemente se fazer essa discussão, mas trazer números, eu gosto muito de números. E ontem, falo de ontem porque as minhas filhas trouxeram isso. Dificilmente algum vereador usa o ônibus. Um ou outro, esporadicamente, pode utilizar o transporte urbano. Mas ontem as duas foram da minha casa, que é na divisa do bairro Cruzeiro, e foram até São Pelegrino, no aplicativo, as duas gastaram R$5. Elas já fizeram a conta. 9,30 menos 5, 4,30. Então, quer dizer, se não fizermos essa discussão, você foi o transporte urbano, com os aplicativos que estão aí. Então, acho que esse reequilíbrio, esse olhar diferencial, estamos aí à beira de uma discussão, né, da concessão, e a Câmara tem que fazer essa discussão. Então, eu trago esses números porque ontem me chamou a atenção as minhas filhas ouvindo e fazendo os cálculos, disseram, pai, hoje é mais fácil de aplicativo. Então, o que nós queremos é que vivemos num país onde todos que prestam serviço precisam ter lucro, e dessa forma não se terá. Então, parabenizar a Vossa Excelência, e acho que esse exemplo que eu trouxe, ele resume o que nós estamos falando. Obrigada. E para além da conscientização da população de que é bom usar o transporte coletivo, na boa, né? A gente não vai conseguir conscientizar com o valor caro do transporte, porque tempo é vida perdida, né? Ou vida vivida. E as pessoas vão perder muito tempo num transporte público, pegar 1, 2 ônibus e pagando caro, não tem consciência que resolva, porque o trabalhador ele sabe o preço daquilo ali na vida dele, ele trabalha para pagar sua tarifa. E se ele tiver que trabalhar mais para conseguir se locomover, ele não vai pegar o transporte coletivo, ele vai pegar um aplicativo. Então, acho que a gente precisa realmente pensar em como baratear, porque são ações que definem para onde e o que a gente está priorizando. Se a tarifa de ônibus é cara, a gente não está priorizando a tarifa, o transporte coletivo. A gente está priorizando outros transportes, pode ser os aplicativos. Então, acho que a gente precisa realmente pensar formas de como baratear a tarifa. E só para finalizar, antes de terminar meu tempo, e que a gente precisa abordar esse tema, nós já estávamos conversando com os vereadores da Frente Parlamentar da Criança e Adolescente, já agradecer ao vereador Fiuza, que já acatou a nossa sugestão de estar fazendo uma visita à escola Basílio Katchenko, em que ocorreu, então, ontem um episódio lamentável, que a gente acho que não é comum para Caxias, mas é algo muito grave, que uma menina de 6 anos então, foi atingida por uma bala perdida na perna, numa discussão, um confronto que ocorreu na frente da escola. Isso é muito grave e a gente estará, entre hoje e amanhã, visitando a escola para entender mais a situação, se existem muitas situações similares, como a gente pode fazer para ajudar tanto a escola quanto a família e essa menina. Então, já agradecer ao vereador Fiuza, que acatou a nossa sugestão, e estaremos acompanhando a situação mais de perto. Obrigada.
Declaração de líder, a bancada do PDT, com a palavra o vereador Velocino Ex. Vereador Velocino.